Na página 21, eu queria já começar no texto, chamando a atenção para uma observação na página 21. Ele diz assim, página 21. Em suma, o que queremos explicitar é que o racismo é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para uma reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. Eu vou repetir, porque para mim essa é uma das frases mais importantes desse livro, das mais importantes. Em suma, está na página, por favor, quem tiver com o livro, página 21. Quem tiver com o PDF, acho que é a mesma coisa, né? Página 21, da introdução, ele diz, em suma, o que queremos explicitar é que o racismo é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. Repare, aqui ele não está tratando apenas do Brasil. Obviamente, isso aqui cabe perfeitamente para o Brasil, né? Ele está tratando daquilo que molda a sociedade contemporânea, não é? Para se ter uma ideia, a tentativa de tratar escravidão e, consequentemente, a sua consequência direta, que é o racismo, a maneira de tratar como uma certa anormalidade da história é sempre o uso ideológico de determinadas classes, sempre, sempre. Então, por exemplo, durante muito tempo, escravidão e racismo não eram estudados como elementos centrais da modernidade, que é o que Silvio Almeida vai fazer aqui. É um elemento central, não é um elemento anormal da modernidade. Não é uma anormalidade do mundo moderno. Não, o racismo é estruturante da modernidade desde a acumulação primitiva do capital. Ele é estruturante, não é uma normalidade. Aí, claro, ele vai responder aqui no capítulo sobre ideologia. A pergunta é, então, por que não é tratado se ele tem essa importância central? Ora, por razões ideológicas. Ele não pode aparecer. Não pode aparecer. Eu tomo o exemplo do meu curso, eu já falei disso em vários lugares, às vezes cansa um pouco, porque em vários lugares, eu estava dando um curso sobre isso, que é, por que não tratar da escravidão na filosofia moderna brasileira? Não se trata. Filosofia moderna é para estudar Descartes, Kant, Locke, empirismo inglês, racionalismo francês, e não se trata nem da filosofia política. Para você ter uma ideia, a filosofia política do meu curso é para tratar de autores ou temas do tipo Maquiavel, tratar de Hobbes, tratar de Bacon, tal, mas não entra em hipótese alguma a escravidão negra. A escravidão negra é uma estranheza na história da filosofia moderna. Olha, eu recomendo, quando vocês pegam, tem um livro chamado Hegel e o Haiti, que é de uma professora de filosofia dos Estados Unidos, chamada Susan Buck-Morss, uma mulher que tem imenso respeito, admiro muito essa mulher. Esse livro, ele é prefaciado por um filósofo da Universidade de São Paulo, chamado Vladimir Safatli. A primeira frase dele, a primeira, não está no meio, a primeira frase, ele diz, um assombro ronda a história da filosofia moderna, que é uma grande ausência. Ausência de quê? Da escravidão. O próprio filósofo da USP, branco, reconhece isso. Ele fez uma graduação em filosofia numa das melhores universidades da América Latina. E, obviamente, o que ele está falando um pouco tem a ver com ele. Não se trata desse tema. Então, a ausência da escravidão e, consequentemente, do racismo num curso como filosofia no Brasil inteiro, e eu não acho que é só no Brasil, eu não tenho dúvida que isso é muito latino-americano e tal, e acho que vai mais além disso, né? É um caso a se pensar, a se refletir e tal. Você não tem aquela pergunta que eu acho a pergunta mais cruel de todas, né? Eu não vou fazer para todos os cursos, eu faço para o curso que eu conheço, que trabalha há muitos anos, que é filosofia. Qualquer aluno aqui poderia perguntar, Romero, quantos autores negros se lê na filosofia? Essa pergunta é fatal, sabia? Essa pergunta mata um professor de filosofia. É fatal. Quantas
Pensadoras negras, quando... Eu vou dizer um caso aqui, eu acho que é de confiança, Daniel sabe da história e tal, acho que Bruno também sabe dessa história. O curso de filosofia está mudando, eu não estou também querendo congelá-lo no tempo e no espaço, de maneira nenhuma. Recentemente, eu acho que faz 1 ano ou 2, eu não lembro exatamente a data, um grupo de estudantes organizou um evento sobre mulheres na filosofia, ótimo, o departamento achou interessante, vamos falar de mulheres e tal, e fizeram um cartaz. A primeira coisa que eu vi no cartaz foi a ausência de qualquer pensadora negra, e eu, meio que discretamente falei com as meninas, algumas pessoas reclamaram e tal, não tinha. Não sei se Daniel lembra disso, as pessoas que estavam aqui em Aracaju lembram disso e tal. Para se ter uma ideia, aí tudo bem, aí no segundo cartaz colocaram Angela Davis, tá, ótimo. Aí sai a primeira proposta de programação, aí mais uma vez, aí eu já sabe aquela coisa que você fica constrangido? Eu fiquei constrangido, eu não sou negro, fiquei constrangido, aí eu vou lá dizer, pessoal, não vai ter nenhuma mesa sobre mulher negra, nada. Professor, não apareceu ninguém. A menina do centro acadêmico disse na minha cara isso, e não disse por maldade, não, ela disse sinceramente, não apareceu nenhum trabalho. Eu disse, olha, você me dá o direito de organizar uma mesa sobre mulheres negras, vai ser estranho, mas eu posso organizar e chamar 2 mulheres negras. Disseram, pode, professor, e a gente aprova. Eles aceitaram. Eu chamei uma professora de serviço social e Bruna, que está aqui. E fomos falar de Lélia Gonzalez. A sala estava simplesmente lotada a sala. Lotada. Daniel, tu estava nesse dia? A sala estava simplesmente lotada. Foi no mini auditório, lotada. A menina... Hein? Tu lembra disso? Tava, né? Você tava. Tava sim. Eu chamei a professora, uma professora de serviço social, e no começo, veja como são as coisas, a professora é negra, e ela ficou constrangida, ela disse, Homero, eu não sei se vou não, porque o que é que eu vou falar para os filósofos? Olha, ela me disse isso, e eu cada vez mais constrangido, porque parece que é uma montanha a superar. E eu dizendo, professora, fique tranquila. Não, porque o que é que eu vou dizer? Eu não sou filósofo e tal. Mas eu leio Lélia Gonzalez, eu digo, fale o que você lê de Lélia Gonzalez e ponto. Não se preocupe com filósofo e filósofa. Tá? Foi uma dificuldade para convencer a professora. Né? E assim, falar de Angela Davis, falar de Lélia Gonzalez, tal, é bom deixar claro, foi a única mesmo. Eu estou dizendo isso, não é para me valorizar, longe de mim, não preciso disso, estou noutra, estou me preparando para morrer, fazer outra coisa. A minha preocupação aqui por contar isso é para ver que isso é estruturante. Isso é estruturante, é isso que eu quero dizer. Isso não é um caso, digamos assim, um lapso. Eu errei. Não é um lapso. Isso é estruturante. E quando eu digo que é estruturante, eu quero tirar também o elemento moral. Eu não estou culpando esse estudante de filosofia, longe de mim. Eu odeio essa palavra culpa, não é uma palavra que eu use muito. É raro usar essa palavra. Então, assim, não estou culpando nada. Estou dizendo, veja, eu estou dizendo que isso é estruturante. As pessoas já entram assim. As pessoas já entram assim. É isso que eu estou... Não sei se vocês estão entendendo, se eu estou falando demais. Me perdoe, veja aí e tal. Porque às vezes eu tomo alguns exemplos porque me incomoda muito e, ao mesmo tempo, eu sinto que Silvio Almeida me leva a isso, a pensar, né, dessa maneira e tal. Bem, inicialmente é isso. Não sei se agora a gente poderia trocar algumas ideias antes do primeiro capítulo. Uma pergunta, alguém ainda não leu esse A Raça na História, que é o primeiro capítulo, que começa na página 24. Ele começa na página 24 e vai até a página 57, é um capítulo relativamente longo. Recomendo que preste atenção numa coisa. 3 concepções de racismo, individualista, institucional e estrutural. Página 35, é um capítulo inteiro. Preste atenção quando chegar nesse capítulo. Tem uma importância extraordinária, está no meio mesmo do capítulo, né? 3 concepções de racismo, individualista, institucional e estrutural. Tranquilo, é isso. Daniel, Danilo, Flávio, demais, fique à vontade, não sei, aí, tranquilo? Eu tinha prometido que a ideia era dividir essa primeira parte, a introdução a Silva Almeida, a segunda parte nós vamos entrar no ensaio, né? E aí, quarta-feira, a ideia é quarta-feira, não passar de quarta-feira, essa parte ainda comigo, que é a raça na história, pronto. E aí segue aquela organização que a gente está fazendo lá no grupo, né? Daniel, como é que está lá? Eu olhei muito rapidamente, como é que está? Já está organizado, está faltando alguém, como é que está? Explica pra gente aí, por favor. Então, não foram todos que se inscreveram, né, na divisão dos capítulos. Por exemplo, política e raça política, eu lembro que está eu aqui inscrito,
E os outros capítulos todos têm 3, né, pessoas inscritas. Mas todos os capítulos estão ocupados por alguém. Mas, assim, isso não impede que quem estiver participando aqui no grupo faça a sua leitura, traga suas considerações e discuta no dia apropriado. Porque, como a gente dividiu... Depois eu vou fazer um cronogramazinho, né? Já que está tudo disposto lá no WhatsApp, eu faço um cronograma, ou algum camarada aí faz também, ajuda nisso. E aí a gente tenta colocar os dias, né, que vão ser discutidos isso. Porque é como você está fazendo, Romero. Esse capítulo você quis dividir em 2 encontros, justamente porque em um encontro só a gente não conseguiria esgotar. Pode ser que aconteça em outros capítulos também. Se acontecer, aí a gente vai colocando o cronograma para frente, né? Já que a gente se encontra toda semana. Mas é isso. Tranquilo. Pronto. Então, sobre Silvio Almeida, sobre sua obra, sobre este capítulo, sobre racismo estrutural, sobre o que foi falado aqui. Pronto, eu paro aqui e a gente abre agora, para ver se há algum questionamento, algum acréscimo, alguma coisa. Eu não estou acompanhando o chat, como eu digo, eu não consigo, é muito rápido para mim. Mas aí, se alguém colocou alguma questão no chat, pode explicitar, fique à vontade. Pronto, da minha parte é isso, não sei se... Tranquilo. Bom, eu vou ler o comentário aqui da professora da Carla Rocha. Pois não. Depois de muita luta, de poucos professores e muitos alunos, o próximo semestre teremos aí matérias de filosofia africana na Universidade Federal. Qual que é aqui, professor? Instituto Federal na UFRJ. Instituto Federal... Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da UFRJ, do Rio de Janeiro. Bravo. E é você, Carla, que está coordenando essa disciplina? Não, na verdade, eu sou aluna. Você é aluna, eu vou fazer... Eu, infelizmente, não vou conseguir fazer só como ouvinte, porque eu estou me formando já. Estou só esperando receber a notificação da universidade e tal, que agora é assinatura digital, né? Então está com essa dificuldade. Mas eu vou para um laboratório onde se estuda decolonialidade, mas temos também um laboratório de raça, ameríndios, e tem um outro conceito também. Mas a gente tem essas 2 possibilidades, no mestrado e doutorado. Ótimo. Em que curso, Carla? Filosofia. Filosofia, ótimo. No IFIX, No IFIX. No IFIX, certo. Perfeito. Mas o Rio de Janeiro é um caso à parte, né? O Rio de Janeiro, ele é vanguarda. Não, mas olha... Principalmente no departamento de filosofia. Porque, assim, por mais que tenha... sério, você imagine como está no restante do Brasil, porque lá no Rio de Janeiro tem a Zangeri, que faz um trabalho, que fez pesquisa, tem o Renato Nogueira, Catiúcia Ribeiro, tem Nayara Paula, né? E Renato Nogueira, que é antigo, Renato já é antigo. Então, a Catiúcia é minha co-orientadora. Quem é? Catiúcia é minha co-orientadora. O orientador é Dr. Rafael Haddock Lobo. Certo. Haddock acho que foi orientador de Renato Nogueira, inclusive. Sim, foi. Haddock tem feito... Haddock é pioneiro mesmo, o primeiro. Sim, a luta é dele. A luta é dele, é verdade. Inclusive, ele foi processado pela comunidade acadêmica quando ele incluiu nas cotas a parte de trans. Eu não sei se já acabou o processo, mas ele estava sendo processado. Eu soube. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar em filosofia de Exu, foi ele. Filosofia de Exu, ele tinha um texto sobre isso. Sim. Então, assim, realmente, a Haddock é velha guarda, de fato, e Renato Nogueira, que foi orientando dele, e depois toda a geração que veio depois. O Rio, de fato, Daniel tem razão, o Rio é meio que laboratório para muita coisa boa nesse sentido, né? Parabéns, Carla. Obrigada, mas a briga ali dentro é muito séria, viu? Eu imagino. Pode falar? Pois não, claro, querida, pode ir. Eu não sou da filosofia, sou da engenharia, né? Tranquilo. Então, sou mais da área de exatas. Mas a minha área é engenharia ambiental e urbana, né? Dentro do racismo estrutural, uma coisa que eu senti falta nesse livro, e acho que as pessoas esquecem de falar, até porque é um conceito que a branquitude tentou, por muito tempo,
não ser estudado na academia, não ser discutido, né, por tudo que é o racismo institucional e estrutural, que seria o racismo ambiental, que é um racismo totalmente ligado à questão institucional e estrutural, né? Até quando ele define o racismo estrutural, tem uma parte que ele fala assim, que o racismo estrutural articula como segregação racial ou divisão espacial de raças, né? Em localidades específicas, como bairros, guetos, e periferias. Isso seria uma dinâmica do racismo ambiental, que é você determinar para certas pessoas locais onde o branco não quer viver, você coloca o negro para viver ali, aquele lugar onde não vai ter acesso a todos os direitos, né? E os não lugares, né, especificados para a população negra, né? A forma como a cidade brasileira ela se desenvolve, né? Se você pensar em planejamento ambiental, que também é uma coisa que é nova, planejamento ambiental e urbano, ele é pensado em toda a estrutura de ter saneamento, de ter luz, de ter parque, de ter calçada, de ter transporte, é onde a população mais branca está. Quanto mais à periferia você vai, não existe um planejamento, né? A política, a estrutura, né? Tipo, uma secretaria do meio ambiente, uma secretaria de habitação, uma secretaria de infraestrutura, sabe que existe a favela, todo mundo sabe, é ilegal, pensando em leis, né? E aí todo mundo finge que não tem como mexer naquilo e vai virando o que vai virando, né? A sociedade brasileira, que a maioria da população está nos não lugares que dentro da política e dentro da organização, né? Pensando numa prefeitura, são lugares que são totalmente à parte do planejamento, que seria um planejamento da sua cidade, planejamento ambiental e urbano, né? O racismo ambiental, ele é um termo cunhado na década de 80, ele nasceu na década de 80, através de um advogado que trabalhou junto com Martin Luther King, ele foi assessor do Martin Luther King, ele também era reverendo, tudo. Esse termo ele foi cunhado porque ele começou a perceber que existiam alguns lugares nos Estados Unidos que certos aterros com coisas tóxicas, esses aterros tinham uma população que vivia nesses lugares, para onde era destinado esse lixo tóxico, que era a população negra, né? E aí começa o ativismo para combater o racismo ambiental, para que, quando for planejar onde vai se destinar o lixo, toda a população participe, e que isso não venha só a população negra arcar com a degradação ambiental, porque dentro do racismo ambiental e dentro do pensamento colonial existe a exploração do meio ambiente. E na hora que se explora esse meio ambiente, quem sofre com essa exploração, que é planejada, tudo, quem sofre os malefícios é a população negra, indígenas, as populações tradicionais. E quem recebe os benefícios dessa exploração, que desde a colônia a gente vive isso, são as populações brancas, né? Então, o racismo ambiental está muito ligado às estruturas e às instituições, né? Então, acho que quando vai se discutir racismo estrutural no Brasil, pensando no Brasil e como a questão ambiental é muito forte, não só de preservação de queimadas, isso também é importante, mas no planejamento da cidade, né, no ir e vir da cidade, no acesso à saúde diante de uma pandemia. Então, isso, como população negra, nos afeta muito o racismo ambiental. E por muito tempo esse termo foi colocado como injustiça ambiental, que não abarca a questão de raça, e só a questão de classe. Quando você fala em justiça ambiental, você está falando só de questão de classe, pensando na esfera global do sul e do norte. Mas o racismo ambiental é raça mesmo. E quando você vai estudar quem são os atingidos pela pandemia, tem cor. Então, o racismo ambiental é bem relacionado com o racismo estrutural. Eu acho que quando se discute racismo estrutural, se discute racismo científico, racismo cultural, e vários tipos de racismo, mas o racismo ambiental é pouco falado pela população brasileira. Então, seria essa a minha visão, assim. É que eu vejo muito isso porque é a minha área que eu respiro, assim, e luto e combato, né? Bravo. Boa tarde todo mundo, para todo mundo aí. Alô, eu acho que também o fenômeno da gentrificação também tem muito a ver com isso, né? Com essa divisão e marcação do espaço. Mas voltando aqui um pouco para minha... Puxando brasa para minha sardinha para minha brasa, enfim, não sei como que fala. Eu quero destacar algumas coisas do livro, assim. Primeiro que a forma como ele coloca a raça, né, historicizando, e ele registra isso, né? É um termo fluido. Então,
que recebeu significações, né? Você pensar num tijolo, né? Que pode receber recheio. Uma vasilha que pode receber qualquer recheio. A ideia de raça é mais ou menos isso. E aí, de acordo com as circunstâncias, o recheio para essa vasilha vai sendo mudado, vai sendo adulterado. Então, essa é uma dessa parte introdutória do livro que eu acho que vale a pena chamar atenção para a gente perceber o quanto que a ideia de raça é uma ideia, é um conceito fluido e nesse quesito, né, inclusive inclui pessoas que né, que no Brasil seriam lidas como brancas. Então, você pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas o white trash, né, o lixo branco, que são as pessoas brancas, lidas como brancas, mas que não gozavam de cidadania, pelo menos até depois da Segunda Guerra Mundial, da cidadania do status de pessoas brancas. Não que elas estivessem sob as opressões que a população negra estava, né? Mas tinham uma outra escala de cidadania. Então, para a gente perceber que um outro fator da ideia de raça, né? Que, enfim, que é didático mesmo o texto, né? Que não é só o racismo antinegro, né? Tanto que ele apresenta quando ele fala que é um texto, uma definição fluida, ele dá logo dois registros que marcam o histórico do conceito de raça, que é a questão biológica, atrelada a características fenotípicas, e o que ele vai fazer referência falando chamado de racismo cultural, que é o âmbito do racismo que está ligado à forma como uma pessoa existe, né? Então, a religião, a língua, os costumes. Por isso que a gente também pode falar em racismo contra pessoas orientais, por exemplo, né? Porque a ideia de raça ela é fluida, ela não é fixa, e como sistema que hierarquiza pessoas, pessoas mesmo no geral. Então, o racismo antinegro é uma vertente, é uma consequência dessa ideia de raça da modernidade, mas não exclusivo. Tanto que no horizonte revolucionário de Fanon, ao qual eu particularmente me identifico e tenho visto muitos intelectuais que eu respeito confirmar, no horizonte, né, mais à frente, é a demolição da ideia de raça. Não é necessariamente pautar a igualdade entre as raças, mas sim a demolição da ideia de raça, porque a ideia em si já é um marcador de hierarquização. Então, no horizonte mais à frente, não falar sobre raças. Mas, claro que dentro de uma perspectiva utópica de longo prazo, infelizmente. Então, é só fazer essa consideração, né? Porque ele chama atenção para a historicidade da ideia de raça, para a gente ir percebendo como que, além de você falou que é a marca de... Romero, qual que é a marca que você falou aí que ele é influenciado? Quando ele faz esse debate com estrutura... Klaus Moura, que eu citei. Klaus Moura, não? Então, mas qual que é a categoria? Essa coisa de não essencializar. Que é uma marca sim, ele é anti-essencialista. Ele não biologiza a história, mas ele naturaliza a história. Ele não essencializa a história, mas ele torna ela histórica, a essência, entendeu? Ele é anti-essencialista. Isso é uma característica do Silva Almeida. Isso, então, além de anti-essencialista, eu percebo muito um movimento dialético mesmo da formulação do marxismo mesmo, né? Sim. Relacionar práticas e teorias e práticas, e contextualizar, fazer esse movimento dialético. Eu também percebi muito isso no texto, e particularmente me agrada muito essa perspectiva. Perfeito. É só isso. Tranquilo. Flávio, você tocou num assunto que eu acho fundamental em Silvio Almeida, e aí dá para a gente falar também que ele busca referência em Achille Mbembe, por exemplo, quando ele trata dessa ideia de raça amplificada, né, que não se detém só ao negro. Com certeza, ele uma das referências, aliás, uma das referências dele no livro é Achille Mbembe e a necropolítica lá, né? Então, na necropolítica, Achille Mbembe, ele mostra que
essa ideia de extensão da condição negra é própria do Estado neoliberal, do liberalismo em si, né? A gente não dá para, como o Romero falou, não dá para confundir uma coisa e a outra são a mesma coisa, não diferencia. Assim. Mas nesse Estado neoliberal, que é o que o Bembe fala lá, a condição negra, que antes era uma condição das pessoas de pele preta vindas ou sequestradas em África e colocadas em diáspora, seria estendida nesse Estado moderno para o ser humano subalternizado, para todos aqueles que estão na condição de subalternizados, né? E aí, rapidinho, telefone rápido. E aí, o que acontece? Essa característica de Silvio Almeida, que aí as pessoas às vezes falam assim, não, mas o marxismo e falando do marxismo, né? Mas Silvio de Almeida, ele é um autor que busca, no método marxista, a forma de fazer a discussão da obra dele, de toda a carreira intelectual dele. Então, essa prática anti-essencialista, que vem de Sartre e do próprio marxismo, ele emprega isso de uma forma que é latente, né? A pessoa que um pouco mais atenta, que faz essa leitura e tem esses referenciais, consegue entender essa urgência, né, de historicizar e de tornar a análise intelectual uma análise crítica dialética, né, trabalhando dentro dessa perspectiva marxista. Eu acho que Silvio Almeida é um autor fundamental. Eu espero que ele continue desenvolvendo a obra nessa toada que ele está indo, porque a vida intelectual dele está começando, né? Claro. A gente pode esperar mais coisa por aí. Perfeito. Mas é isso. E aí, mais alguém, minha gente? Alguma dúvida, algum conceito que não ficou bem posto nesse momento aqui? Alguma coisa sobre outras obras de Silvio, não sei se valeria a pena tocar aqui, porque essa é a primeira que ele trata, raça, racismo, etc., né? Os outros são obra específica de uma pesquisa de filosofia muito pontual, né? Ele estudou Lukács no mestrado, Sartre no doutorado. A obra dele sobre Sartre foi publicada pela editora Boitempo, chama-se Sartre e o Direito. Ele não estuda toda a obra de Sartre, ele estuda um momento da obra de Sartre, que é considerado o Sartre da maturidade, a partir principalmente de uma obra chamada Crítica da Razão Dialética. É a obra que ele estuda, é um trabalho primoroso, eu gosto muito desse trabalho, já usei em sala e tal, né? Mas é isso, então não é, a obra que ele trabalha, essa temática específica é essa aqui, é a primeira, né? E como disse Daniel, que ele continua, com certeza ele continua, né? Acho que tem sido o caminho dele, né? E aí, alguma dúvida? Eu vou dar uma olhada no chat aqui para ver se tem alguma. Por ver, se estiver bem, se não, fiquem tranquilos. Enquanto o Daniel olha aí, eu vou fazer mais uma colocação. As consequências dessa concepção estrutural. Muita gente fala, esse aqui pode parecer assim, muito óbvio, mas vale a pena, eu acho, sempre falar. Porque o preto racista, o pior racista é o preto. É como se existisse um mundo à parte, onde as pessoas pretas nascem, são educadas, sabe? Aprendem a criar afetos, enfim. E aí me incomoda muito sempre essa frase, porque é de alguém que não percebeu o racismo enquanto fenômeno estrutural, né? Porque se a pessoa compreende o racismo enquanto um fenômeno estrutural, e não existe uma realidade paralela onde essa estrutura está ausente, então nós, pessoas pretas, estamos sim, né, à mercê de reproduzir o racismo porque está dentro dessa estrutura. Então, é um corolário, assim, uma consequência dessa concepção estrutural do racismo que eu acho bastante pedagógica mesmo, para todos nós, pessoas pretas também,
Para a gente entender e ficar atento, inclusive. Né? Porque, não é o fato, muita gente acha que o fato de ser preto te isenta, te dá uma vacina antirracista. E a gente sabe que não é, porque por vários motivos, mas um deles é porque é um fenômeno estrutural. Né? A gente nem aprendeu a falar e já está aprendendo a ser racista, né? Principalmente as pessoas da minha geração, né, que tem 30 anos para trás, que não tinha nem brinquedo, assim, boneca preta, não era coisa que não tinha. Então, para a gente entender isso, essa perspectiva. Aproveitando essa fase que o Flávio falou, Nascimento, também a gente ouve muito, né, falar sobre isso, que o pior preto é aquele que é racista. Eu costumo dizer que eu falo assim, gente, eu sou negra, né? Ah, você é racista, quando a gente fala algumas frases tipo, não existe racismo reverso, essas coisas assim, os brancos normalmente se sentem ofendidos, né? E aí fala, ah, você que é racista. Eu falo, gente, não tem como negro ser racista, mas eu falo isso achando que eu estou na posição de sofrer o racismo, então eu não tenho como ser racista. Eu falo isso com muita categoria, mas eu gostaria de ouvir de vocês se realmente esse lado, esse caminho está mais ou menos certo em dizer que eu sou negra, então eu não tenho como ser racista. Então, será que eu posso estar tendo uma visão assim distorcida quando eu falo assim? O que vocês acham? Olha, só uma pergunta para todos que estão aqui nessa. O que Liliane disse merece uma pergunta que eu acho que dessa pergunta pode ajudar a gente a pensar nisso, que é assim, olha, as pessoas às vezes confundem racismo com direita. Então, por exemplo, se eu conheço um rapaz que é negro e ele é de direita, eu automaticamente digo que ele é racista. Eu acho que há uma confusão nisso. Eu observo muito isso, né? E tal. E essa é uma coisa. Pensem aí e fiquem à vontade para a questão que Liliane colocou, que eu acho que é muito séria, né? Racismo reverso, o negro pode ser racista, tal. Questão seríssima hoje, né? Até porque a gente olha certas situações em redes sociais, pode imaginar isso. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção para todos vocês aqui, se alguém não observa, eu não conheço pessoalmente Silvio Almeida. Eu conheço ele de palestra, redes sociais, o que leio dele e tal. Eu não sei se vocês observam, ele é muito elegante, não só, eu estou falando fisicamente, mas eu falo elegante do trato. Veja, Silvio Almeida, dificilmente você vai encontrar Silvio Almeida criticando o negro, mesmo que ele seja de direita. Vocês observaram isso? Não sei se vocês observaram. Silvio Almeida, ele não entra em certos bate-bocas, ele não entra nesse debate para ofender negro ou negra, mesmo que não seja da posição ideológica dele. Ele tem um cuidado que até nisso eu tomo como referência, entendeu? Ele não é muito desse tipo de coisa, porque o que é muito comum em redes sociais, né? Você vê, negro e negra se degladiando em rede social, a coisa mais comum do mundo, negro e branco, branco e negro, virou palco de guerra. Palco de guerra, palco de não diálogo, as palavras às vezes saem das maneiras mais enviesadas possíveis, gente chamando o negro de fascista, negro chamando alguém de fascista. Observem as redes sociais, não é? E eu acho interessante as observações que o Silvio Almeida faz no Twitter dele, de vez em quando ele solta um Twitter, chama atenção, observem isso, né? E aí eu acho que tem a ver com a questão que Liliane Barbosa colocou aqui. Eu acho que é importante pensar, eu não respondi, eu só estou levantando uma questão para a questão dela, né? Ela colocou, racismo reverso existe, o negro pode ser racista, o que a gente vê em redes sociais e tal, entendeu? Então, quando nós focamos, por exemplo, em Sérgio Camargo, que está na Fundação Quilombo, você caracteriza aquilo como racismo, essas coisas concretas, né, que tem, né, aparecido aqui. Esses dias eu vi, quando ele afirmou que não vai ter um centavo para a consciência negra 20 de novembro, aí em vários posts eu vi assim, tá vendo aí um negro racista? Tá vendo aí? Eu já, para mim, isso nem rede social, tal, entendeu? Mas eu acho que é importante pensar o que Liliane colocou, é só uma observação. Então. Eu vou fazer uma observação, mas assim, talvez seja imprecisa. É muito mais do feeling, do que eu penso, do que eu sinto dessa relação, dessa coisa. Veja, o racismo, aqui no Brasil, ele se dá contra pessoas negras. Isso é um fato. O fato de uma pessoa... Agora, uma pessoa negra tem condições de ser racista contra uma pessoa branca, né? Uma vez que a parte frágil
da relação é justamente a pessoa negra. Hoje a gente estava tendo aula sobre Maquiavel, e Maquiavel, ele trata disso. O Wilder estava acompanhando, depois o Wilder, se você estiver na sala, acho que o Wilder está. Se você estiver na sala, Wilder, aí você fala um pouco disso também, que eu acho que você acompanha com mais proximidade. Então, Maquiavel trata dessa relação de se o povo, né, o povo subalternizado, pode oprimir, se tem condições do povo oprimir. Então, é a mesma coisa que a gente tem que pensar em relação ao negro. Será que há condições do negro ser racista? Porque quando a gente fala em racismo, aí o Silvio Almeida trouxe racismo estrutural, que eu gosto muito quando o Davidson trata desse tema, que ele fala de Fanon, né, e ele fala, para Fanon, racismo estrutural seria um vício de linguagem que é... Alguém me ajude aí. Pleonasmo, quando você fala Pleonasmo. a mesma coisa duas vezes. Isso. Seria um pleonasmo, né, para Fanon, porque se é racismo, é estrutural porque está enraizado na sociedade. Agora, quando o Silvio Almeida traz essa questão do racismo estrutural, ele quer delinear e mostrar como se dá a estrutura, né? Eu acho que isso foi muito interessante. Mas, em Fanon, essa ideia do racismo partir desse Estado liberal, né, que é o Estado, e colonialista também, né, que era o Estado francês, impedia que o negro, por exemplo, cometesse o mesmo racismo contra o branco. Por exemplo, na África do Sul, o negro sul-africano, ele não tinha como ser racista, porque quem estava sofrendo as alduras do Estado era o negro. Né? Então, vai muito da estrutura, né, de como se dá essa relação. Imaginem que no Brasil, o Brasil fosse um país de maioria negra, né? E essa maioria negra oprimisse uma minoria branca. Ou uma minoria negra oprimisse uma maioria branca. Aí poderíamos falar de racismo de negro, o que definitivamente não é o caso. Né? Então, nisso aí eu concordo com Maquiavel quando ele diz que o oprimido não pode oprimir. Ele pode até, subjetivamente, ter a intenção de ser opressor, mas ele, no momento histórico que ele está sendo oprimido, ele não pode oprimir. Né? Então, é isso que a gente pensa do racismo do negro. Eu não sei se eu viajei demais, mas eu acho que é mais ou menos isso. É por isso, Daniel e Liliane, que o Silvio ele vai ser bem explicativo. Lá na página 32, ele vai fazer uma diferenciação precisa entre preconceito, discriminação e racismo. Né? Preconceito, ou seja, a ideia de que os asiáticos são bons em matemática, a ideia de que os brancos não sabem dançar. Já a discriminação está ligada ao poder, quem está com o controle do poder. Ou seja, e o racismo ele é um processo histórico, sistemático. Então, os negros podem até ser preconceituosos, mas racismo não. Racismo reverso não, porque racismo é um processo sistemático, histórico, como o Silvio fatalmente, de forma didática, esclarece. Né? Perfeito. Minha gente, leia a página 35. Exatamente, eu ia dizer isso, mas não queria me adiantar, porque a gente não leu, mas é isso. É exatamente o que Danilo falou. Agora, eu não sei se vocês sabem de onde veio o tal do racismo reverso. Para mim é uma novidade. Eu tenho 52 anos, há 20 anos atrás eu não sabia o que era isso, eu nunca tinha escutado isso. Racismo reverso. Era bom vocês pensarem de onde veio, quem começou a falar isso. Olha, quando você descobrir de onde veio, quem começou a falar, você vai ver que esse negócio esse negócio está errado, não é assim. Pode ver, vá atrás de onde veio etimologicamente racismo reverso. Quem foi a primeira pessoa que o pronunciou? Pronto, a partir dali você vai matar a charada. Eu não vou adiantar, eu não vou dar spoiler, mas eu não queria me antecipar, Liliane, mas é isso, né? É uma coisa muito estranha você atribuir a uma posição, como bem disse Danilo, né? A uma posição muito mais, o cara tem uma posição de direita, é uma coisa. Como eu posso ter uma posição de esquerda, sei lá, uma posição de direita, e consequentemente você dizer que ele é racista porque ele tem uma posição de direita. Não que as pessoas de direita não sejam racistas, mas veja, não são palavras sinonímicas, entende? Não são palavras sinonímicas. Não. Porque assim era assim, se
toda direita tem que ser racista, você diria, a esquerda não pode ser racista. E assim, Flávio, a esquerda não é racista? Entende? É assim, entende? Quando eu falo disso na sala de aula, eu procuro falar da forma mais didática. Imagine uma pirâmide. Imagine uma pirâmide. Isso aqui, né, quem está no topo da pirâmide é quem pode mais, é o mais poderoso. Para ficar aqui no topo da pirâmide tem critérios. Não é qualquer um que pode sentar no topo da pirâmide. Falando sobre hierarquias raciais, né, baseado na ideia de raça. Então, quem pode sentar no topo da pirâmide tem critérios. Tem que ser branco, tem que ser lido, tem que se afirmar e ser lido como pessoa branca. Então, a pessoa preta, ela pode reproduzir o racismo. Mas por que ela não pode ser racista? Porque, assim, é uma coisa de poder, né? Se você não está no topo da pirâmide, como que você vai ser racista? Porque vai ter uma hora, como você não está no topo da pirâmide, vai ter uma hora que você vai ser subalternizado. Mesmo você fazendo adesão ao racismo, à lógica racista. Se você é uma pessoa preta, em algum momento, no mínimo em algum momento, você vai ser subalternizado, porque você não está dentro de todos os critérios. Você pode preencher um monte. Anti-consciência negra, anti-quilombo, anti não sei o que, como o Sérgio Camargo. Mas nunca ele vai ser lido como uma pessoa branca. Então, ele nunca vai estar no topo da pirâmide. Então, ele está reproduzido, brother. É uma lógica racista. Mas ele nunca vai poder sentar lá no tronozinho, porque ele não atende os critérios. É isso. Da mesma forma que, assim, a mulher ser machista. Porra! Vai ter um momento que a condição dela, enquanto mulher, vai ser acionada para subalternizá-la. The Handmaid's Tale tá aí. Né? Quem não assistiu, eu recomendo. Mas vai ter uma hora que vai ser acionado, por mais que ela seja, sabe, ferrenha defensora da misoginia, do machismo. Uma hora vai ser acionado contra ela, porque ela não reúne todos os critérios básicos para estar no topo da pirâmide, que é ser homem. E é isso. Meu Deus, não precisa dizer mais nada, mas tudo bem. Liliane, diga aí. Flávio e Liliane. Por que, gente? Não. E aí, Liliane, é isso mesmo? Oi. E aí, Liliana, é isso mesmo? Nossa, eu fico até arrepiada com a explicação de todos vocês. Eu consigo realmente assim, ampliar meu horizonte e ter mais força para ler mais sobre isso, né? A minha parte eu me formei em biologia, não tem a ver com a filosofia, mas comecei a estudar e ler sobre autores negros, entender sobre essa lógica do racismo, porque eu sou uma pessoa negra, a minha família toda também, né? E temos consciência do que é ser negro, entendeu? Então, esse encontro, às vezes eu não estou presente sempre, né, não dá, mas toda vez que eu venho, eu fico muito, assim, emocionada, fico toda arrepiada com a explicação de todos vocês. O Danilo, eu já tive experiência com ele outras vezes, de também participar de alguns grupos. É a minha primeira vez hoje com o senhor Romero, com o senhor Danilo, e eu estou ficando com o Flávio também, né? Tranquilo. Eu estou ficando... Olha, parabéns. A Luá indicou aí o livro-chave para essa temática, que é o livro da Grada Quilombo. Ela indicou aí no chat, colocou tudo, então depois você veja. Agora, eu queria lembrar vocês uma coisa, olha, todas as vezes assim, por exemplo, a Luá, ela disse, eu sou de engenharia ambiental, Liliane disse que é da biologia e tal. Quando eu propus esse grupo lá no NEAB, e depois conversei com o Daniel, veja, o grupo é um grupo de intelectuais negros e negras. Então, assim, a ideia de ser intelectual não é exclusivo de filosofia nem de sociólogo. Veja, o biólogo também é um intelectual negro, a bióloga também é um intelectual negro, a engenheira ambiental, entende? Eu acho que essa era a ideia desse grupo e a própria ideia de intelectual negro, entendeu? Para não associar intelectual a uma área. O intelectual negro, independente da área onde ele estiver, essa é a ideia. Essa categoria intelectual negro, intelectual negra, ela é, por natureza, interdisciplinar. Ela não é restrita a uma área. Obviamente, alguém quer fazer filosofia, ótimo, sociologia, antropologia, mas ela não é restrita às áreas de humanidades. Então, há o intelectual negro químico, há a intelectual negra médica, ampliar a noção de intelectual, entendeu? Porque é importantíssimo que a gente entenda, né, até para não hierarquizar demais e centralizar a ideia de intelectual em áreas de humanidades, que, na verdade, não é. Nesse sentido, eu sou muito partidário de um filósofo chamado Antônio Gramsci, né? Todo homem e toda mulher, potencialmente, pode ser um intelectual, não é exclusivo. Você pode ter um curso superior em filosofia, o que não garante, inclusive, é bom deixar claro, nem garante ser intelectual, porque formou-se filosofia, viu? Não há essa
Você pode ter um diploma em filosofia, mas não está escrito naquele diploma intelectual, não é isso, é um processo de formação constante na vida, né, Liliane? E Aloá, e todos nós que estamos aqui. Então, a ideia é assumir esse caráter interdisciplinar da palavra intelectual, né? Negro e negra. O específico aqui não é intelectual, é negro e negra, né? A ideia de ler intelectuais negros, ler intelectuais negros e tal. Eu sempre digo isso, já que tem pessoas novas aqui, a gente, o ano passado, toda vez eu sei se é o ano passado, Danilo me lembra, por favor, Danilo estava na disciplina, a gente montou uma disciplina aqui em Ciências Sociais, para o mestrado e doutorado, sobre intelectuais negros e negras. Foi a primeira vez que a gente fez isso, com o professor Petrônio. E aí foi impressionante, a gente pegou 16 intelectuais negros e negras, 8 homens e 8 mulheres. E a cada, era nas quartas-feiras, a tarde inteira a gente dedicava a ler, não era ler sobre ele, mas era ler Guerreiro Ramos, não era ler sobre, era ler Beatriz Nascimento, não era sobre. Então a gente escolheu esses intelectuais e começou a ler, né? E começou com uma mulher que, impressionante, na sala 100% não sabia quem era a mulher, chamada Virgínia Bicudo. A gente foi de Virgínia Bicudo a Djamila Ribeiro. Aí Edson Carneiro, aí foi, passando, né? Até chegar à última intelectual. Passou por Lélia, Beatriz Nascimento, o próprio Clóvis Moura, Guerreiro Ramos, etc. E foi muito interessante porque a cada intelectual, a cada semana, era uma descoberta para muita gente na sala. Tinha alunos negros, alunos brancos, né? Eu acho que aqui nessa turma só Danilo estava, não era Danilo? Só você estava nessa turma, eu acho. Assim, matriculado, não era isso? Então, Romero, eu não estava matriculado, a situação foi até engraçada, porque... eu pensava que tu estava, toda vez eu confundo. Então, mas a história foi muito boa, porque foi no dia que eu fui apresentar o meu projeto de TCC para uma professora, e ela disse que não acreditava que existia racismo no Brasil. Eu até falei isso na sala. Professora de Direito, né? Exato. E aí eu saí da sala com a cabeça quente, o colega disse, Danilo, vai ter uma aula de Neuza Santos agora, lá no doutorado, bora pra lá. Exato. E eu cheguei lá, tive aquela aula sensacional, Petrônio estava, né? Petrônio, eu e Petrônio, fomos eu e Petrônio. Foi incrível. Não, eu adoro Neuza, inclusive assim, não sei se você observou, Neuza emocionou muita gente, né? Você percebeu? Porque Neuza, ela trata o racismo de um ponto de vista psicológico, psicanalítico. E olha que tocou, eu senti gente ali meio assim, engasgado, né? Quando, não sei se vocês já leram Tornar-se Negro, não sei se vocês viram o livro, tem PDF, não é isso? Tem PDF, é daqueles livros que todo rapaz negro, toda moça negra deveria ler, eu acho, assim, não deixe de ler, é o único livro dela, basicamente, não é? Outra coisa, ela teve um destino trágico, ela se matou, não é? E tal, e foi muito interessante que a partir de Neuza, a gente fez uma discussão sobre a questão da depressão em pessoas negras e negras, o racismo e a depressão. Foi um debate bom, porque tinha um médico na turma, tem um médico que faz doutorado em sociologia, e aí tem um médico na turma, acho que Flávio conhece, Samarone era aluno dessa turma. E aí foi muito interessante esse debate, porque houve assim, mas existiria mesmo uma pessoa que pode se deprimir pelo racismo, a depressão não é uma coisa mais ampla, e Freud, não sei o quê. Aí as pessoas disseram, não, peraí, o racismo deprime. A partir de Neuza, abriu-se um debate que Petrônio olhou para mim assim, depois a gente saiu para tomar cerveja, Petrônio, teve um momento que eu fiquei com medo, onde é que a gente ia parar? Tipo assim, a galera começou a entrar e, tipo, tem pessoas negras na turma e, pô, racismo deprime ou não? Baixar a estima leva à depressão ou não? Para Neuza Santos se matou e aí começou, né? Beatriz teve depressão severa, Lélia Gonçalves. Então, assim, por que os negros se deprimem? Aí, puta, eu sei que a coisa abriu meio que uma coisa assim, um portal, abriu um portal e a turma passou. Então, para mim, foi uma das melhores coisas que eu vivi aqui em Aracaju e na UF, porque eu, digamos, depois de quase mais de 20 anos na UF, eu já estava meio desanimado, porque para mim já estava chegando no meu limite, entendeu? E aí Petrônio disse, não, vamos fazer a coisa. Qualquer dia desse, Petrônio vem aqui, ele quer muito conhecer vocês todos, eu falei do pessoal e tal, ele tem muito interesse de vir aqui conhecer e tal. Então, Petrônio, a ideia foi dele, ele me convidou para trabalhar com ele, e assim, foi muito interessante para o pessoal de Ciências Sociais, né? Porque a ideia, você pegou uma diversidade de intelectuais negros que muita gente, eu vou dizer um depoimento de um rapaz branco da turma, não é? Ele faz doutorado em sociologia, ele disse, olha, professor Romero e professor Petrônio, eu fiquei surpreso, eu não sabia que tinha tanto negro intelectual no Brasil. Esse é um menino que faz doutorado em sociologia.
Ele disse, olha, é o seguinte, eu estou fazendo doutorado de sociologia, é a primeira vez que eu sou apresentado a intelectuais negros. Eu estou no doutorado, eu fiz uma graduação em sociologia, eu fiz um mestrado em sociologia, eu estou no doutorado de sociologia, e a primeira vez que me apresentam, eu não sabia. Eu achava que a única pessoa que escreveu foi Florestan Fernandes. O rapaz, no depoimento da aula final, ele disse isso. A única pessoa que escreveu, eu achava que era Florestan. E não sabia que tinha tantas pessoas, que a gente pegou, Virginia Bicudo está na década de 40, então a gente foi da década de 40 até os dias atuais, né? E pegando assim por década, por temática, por obra, né? Geralmente por obra, né? Virginia, Edson Carneiro, a gente foi pegando por obra, por década tal, e assim, de fato chamou muita atenção. Eu percebi que os estudantes de pós-graduação, sociologia e tinha de outros cursos também e tal, e veja a coisa, eu sempre digo isso, Danilo sabe, foi nessa turma que um rapaz negro se matou. Eu sempre digo isso, né? É um rapaz negro chamado Wagner, ele se matou nessa turma. Ele era negro, ele era da área de letras, fazia doutorado, estava estudando a linguagem dos quilombolas, e ele se matou pouco depois da disciplina. Obviamente não teve nada a ver com a disciplina, mas assim, é só para dizer que a gente fez essa reflexão na turma, né? Sobre a relação por conta de Neuza Santos, né? Quem não leu, por favor, eu recomendo, Tornar-se Negro, é uma obra impressionante, impressionante. Ela só tem um livro, da editora Graal, mas eu tenho impressão, eu vi muito por aí em PDF. Quem não leu, Neuza Santos, eu acho que vale a pena. Então, muito bem, é isso. E aí, minha gente? E aí? O que é que vocês dizem? O que é que nos aguarda? A que será que se destina? Vou olhar o chat aqui para ver se tem alguma coisa. Existirmos, a que será que se destina? Oi, Daniel. Olá, galera. Tudo bom, gente? Bom, não quero só fugir do assunto, né? Eu acho que o Danilo e o Flávio explicaram para a gente muito bem essa situação, que são algumas esparrelas que a gente encontra, né? Eu gostei do que o Flávio falou sobre essa coisa que acontece muito nos Estados Unidos, que é do white trash, né? O lixo branco. Os supremacistas brancos nos Estados Unidos ainda hoje usam a terminação para se referir, por exemplo, às pessoas judias. Né? Para eles, os judeus são lixo branco, né? na sociedade americana. Então, eu acho que a gente pode pensar nessa perspectiva assim, de aliança entre os corpos, né? Seria uma possibilidade, porque, afinal de contas, essas opressões estão atravessando a todos, né? Então, embora eu até brinco aqui com a minha esposa, a gente tem a mesma cor, o mesmo tom de pele, né? E assim, eu sou muito negro para ser branco e também sou muito branco para ser negro, assim. Eu estou no meio da escada, né? No meio, como diz o Homi Bhabha, eu estou ali na zona de fronteira, né? Do ponto de vista de tudo isso que acontece, né? Mas pensar na aliança entre os corpos, né? E no horizonte, né, como o Flávio falou, que não é tão próximo, mas que poderia ser possível, entre nós, pelo menos, né, é uma possibilidade. E sobre aquela discussão, Daniel, aqui eu posso dizer assim, né, mais diretamente, porque não tem o professor da cadeira, né, a gente é mais livre aqui, mas quando a gente estuda, eu e o Daniel estamos fazendo a disciplina de Maquiavel hoje à tarde, e a gente lê os discursos do Maquiavel, né, essa semana, na semana anterior, há 15 dias, lemos o Príncipe, relemos alguns, né, e não está no horizonte de Maquiavel o processo revolucionário, é claro, né? Ele está escrevendo no século XVI ali. A gente aprendeu com o Romero, né? Eis aí um realista, né? O Maquiavel, ele está entendendo a República ali muito bem, né? Mas ele não tem o processo revolucionário como horizonte para ele, né? Então, na verdade, é isso que me incomoda, né? Porque, embora ele seja um realista e ele está analisando muito bem as relações ali dos grandes e do povo, né? Mas a alternativa dele de colocar o povo, né, no processo político é uma tentativa de institucionalizar as diferenças, diríamos hoje, e o processo revolucionário, ele digamos assim, ele se torna um processo que vai ser sempre adiado. Não é à toa que ele caracteriza como crise, né? Então, a república entre crise. Por exemplo, a Hannah Arendt, que eu estudo, também fala o tempo todo em crise. Ela não, quando ela fala em revolução, ela está falando de outra coisa, né? Não está falando da revolução que a gente está querendo construir, por exemplo.
né, companheiro? Então, é mais ou menos isso, que é um comentário bem distante, na verdade, fugindo até do tema, mas a dizer que aprende-se muito ouvindo todo mundo aqui, né? Enfim, isso, talvez essa ideia de aliança entre os corpos, né? Que eu posso dizer claramente que falta ao Camargo, que falta a Damares, né? Eles estão em outro espectro, né? Tem que deixar isso muito claro, eles estão em outro espectro político, né? Mas para a gente aqui, né? Porque são corpos atravessados por muitas agressões, então a gente tem que respeitar isso, né? Então a gente sabe que eles têm um lugar lá que é um lugar difícil também, né? De trabalhar, etc. Então, né? A gente sabe que eles participam desse processo de estrutural, né? Então, é mais uma questão nossa, né, no trato com essas pessoas, porque senão vai continuar a chacota que aconteceu com o Decotelli, né? Porque realmente fez muita bobagem ali, mas na verdade é todo mundo desse grupo, né, que faz isso, né? Todo mundo, né? O Salles faz isso, enfim, não vou citar o nome dessas pessoas porque até deprime também, né? Mas é isso, gente. Obrigado aí, né? E Flávio, saudade de você, né? Bom te ver por aqui, querido. E estamos bem. Obrigado aí, Daniel, por inserir, professor Romero. E vamos juntos, gente. É isso aí. Valeu, Flávio. O Hilde estuda Hannah Arendt, e Hannah Arendt, pessoalmente eu gosto muito dela, mas ela tem um texto terrível sobre esse debate do negro. Assim, uma vez eu trabalhei em sala de aula e constrangeu alguns alunos, eu fiquei até assim, pô, que pena, as pessoas, é um livro sobre um acontecimento, acho que vocês lembram, de Little Rock, chamado Little Rock. Inclusive o nome do ensaio chama-se Little Rock, né? Ela comenta, vocês lembram o caso Little Rock, não sei se todos lembram aqui, é o caso daquela menina que ela bem magrinha, tem uma foto, a foto é altamente emblemática, e ela analisa a foto, na verdade, que é a menina bem magrinha, negra, ela sendo escoltada por homens imensos do FBI para entrar numa escola, tal. A análise dela é que puta que pariu, constrange, porque ela vai na contramão da leitura do movimento negro e faz uma outra leitura, né, e assim, chega a ser de um idealismo. Eu não diria ingênuo, porque uma mulher como Hannah Arendt não pode ser considerada ingênua, mas era, na época, agora eu recomendo que leia, eu acho que é importante ler, porque é muito a posição de uma pessoa branca sobre um fato como esse, eu acho que é importante, eu estava dizendo aos alunos, você entender, digamos assim, na época não era o termo que usava, eu disse, olha, eu posso correr o risco de ser anacrônico aqui, não era o que usava, mas é um pouco o lugar da branquitude, né, da nossa branquitude, e eu respeito Hannah Arendt, eu não sou uma pessoa que, muito pelo contrário, oriento, trabalho, leio, tenho muita coisa dela, acho quase tudo dela em português, mas esse texto é constrangedor. Quem quiser ler, eu recomendo. Não tem nada. Chama-se Little Rock. É o fato, ela analisa assim, então. E os argumentos, aí você percebe. Eu acho que é bom para uma pessoa que está nesse embate de intelectual negro, de intelectual negra, ler uma pessoa como Hannah Arendt, você percebe, uma pessoa branca, qual é a posição que ela toma no momento radicalizado, porque era um momento de radicalização ali, não é? Foi um momento em que, inclusive, aquele fato era uma conquista negra. É uma das primeiras conquistas dos direitos civis e tal, porque a menina, ela teve o direito, pela lei, de ir para a escola, que não podia, veja, era um momento de segregação e a menina não podia estudar naquela escola, e os pais dela queriam colocar ela na escola. Ora, um país que defende uma Constituição, um país que defende a liberdade para todos, aí, de repente, eles viram que a Constituição, de fato, ela não protege os negros. Essa foi a descoberta dos pais da menina. E resolveram entrar na justiça e tal, e conseguiram na justiça. Aí, o que aconteceu? A escola não queria aceitar, os alunos não queriam aceitar, e teve que chamar o FBI para levar a menina, entenda isso. Isso é um fato nos anos 50. E aí, Hannah Arendt, ela ficou chocada com a foto, né? E ela analisa a foto e o fato. E aí, se você vê a análise dela, a análise de Angela Davis, a análise de autores negros, você percebe a diferença, daria um estudo interessante. Eu tentei dizer, eu usei ele já 2 vezes em sala de aula, mas alguns alunos ficam constrangidos, às vezes eu fico meio também com medo, assim, porque os alunos ficam de entrar, como disse Petrone, entrar num portal e a gente não conseguir voltar mais, né? Isso e parece-me que cada vez mais nós estamos tendendo a acontecer isso, etc. Tal. Mas tudo bem, fica a referência para quem tiver interesse. E aí o Hilda estuda um pouco.
Ela chega a dizer que a lei foi um erro, né? Bem naquela ideia do Maquiavel, que a ordenação tem que ser bem feita e tal. Quer dizer, é uma avaliação bem equivocada mesmo. O professor Romero sabe que a gente fechou o tema sobre violência e revolução, né, na obra da Hannah Arendt, e eu já li as duas primeiras partes, né, em que ela discute a Revolução Americana e a da Revolução Francesa, só falta a parte da Revolução Russa, né? Quer dizer, ela tem mais de 100 páginas sobre a Revolução Americana, e em apenas um parágrafo ela menciona a situação exatamente, mais especificamente a situação da comunidade originária americana, né? E ela constrói um parágrafo, parece que houve inclusão ali, parece que eles entraram no mundo da arena pública, né? E aí ela esconde uma série de genocídios e tal, né? Eu estou investigando no sentido de que a revolução não está no horizonte futuro dela, né? Então é por isso que ela acaba perdendo muito dessas análises. Que você vai descobrir, já estou adiantando para quem tiver interesse. Ela tinha uma reação muito forte à Fanon, ela não gostava de Franz Fanon. Então, assim, ela escreveu um livro contra Fanon sem citá-lo em nenhum momento. E isso é foda, cara. Isso é muito comum na academia. Ela escreveu um livro inteiro contra o cara, sem citá-lo. Ela tem um livrinho chamado Da Violência, Sur la Violence, em que é contra Fanon, contra Sartre, e ela achava aquele livro, Os Condenados da Terra. Então, assim, eu sei de tudo isso, eu leio ela, porque, para mim, ela é uma liberal, pelo menos, coerente, e quando eu quero saber o que pensa um liberal sobre a história, eu sempre vou a ela, porque ela domina tudo e tal. Mas é isso, a mulher escreve sobre a Revolução Americana e escravidão e negro tá fora, cara. Como é que você escreve? A escravidão americana, 200 anos de escravidão, e ela desconsidera isso. Ela comete um erro, tem um erro grave nesse, eu já fichei também, que ela não cita o Primo. Ela não cita Walter Benjamin em momento nenhum sobre o debate sobre violência. É incrível isso, né? Quer dizer... Perfeito. Isso aí. Isso é o que é. O que é a nossa academia. Esse exemplo de Wilder não é isolado, viu? Não é isolado, né? Você precisa ver os estudantes, que são muitos da obra de Hannah Arendt, como eles se portam perante luta negra e tal. É sempre assim. Não, a violência, eles são violentos e tal. Assim, tipo, é inimaginável a ideia da reação do oprimido. A reação do oprimido é sempre violenta e tal. E é uma coisa... Chega a dar meio que nauseante. Assim, eu fui para um evento de estudiosos de Hannah Arendt, eu fiquei um pouco angustiado com isso. Não entram. Que não é só lá, né? Então, assim, porque envolve negro, envolve movimento negro, envolve negras, envolve escravidão, envolve aquilo que constrange a branquitude. É isso, entenda. Para resumir, né? Para ser um pouquinho panfletário, me permita. É isso, tá? Romero, esse bojo aí, em uma palestra que assisti de Silvio Almeida, ele falando como é que a gente supera o racismo, né? E aí, ele lógico que ele construiu toda a argumentação, mas a conclusão dele foi assim, ó, o racismo está longe de ser superado nessa quadra histórica que a gente está, sob a égide desse Estado liberal. Então, o liberalismo foi construído em cima dessa questão da raça, né? Quando o Foucault vem trabalhar lá do Estado racista, ele não é uma descoberta contemporânea. O Estado racista, ele é fundado junto com a modernidade filosófica. Então, John Locke já estruturou essa ideia do Estado racista. Então, as liberdades de que se falava, havia um grupo muito específico que gozaria dessa liberdade. E, com certeza, o negro não estaria incluso nesse grupo, até porque era a força de trabalho que fundamentou esse acúmulo primitivo do capital. Então, o Silvio Almeida é muito pontual nisso também. Ele acha que a gente precisa superar o liberalismo para a gente superar o racismo. Ele vê essa ligação, né? Perfeito. E aí, meus caros e caras, o que é que diz? Ô, Daniel, sobre isso aí tem uma coisa que eu fico assim pensando. A gente olha para trás, tem a vantagem de já saber, né, o que aconteceu. Mas assim, a aposta na revolução dos trabalhadores como mecanismo para acabar com as opressões todas, né, inclusive o racismo. Aí a gente vê aquele cara lá, as pessoas que estudam o nascimento da classe operária, né? Eita, tá um barulhinho aí. É aqui, hein? É aí. É o teu.
pessoal que estuda o nascimento da classe operária, né? O Thompson, por exemplo. Meu irmão, e assim, pelo que está colocado, a classe operária se consolida, se organiza, surge, assim, dialogando com a escravidão, brother. Assim, está no mesmo momento histórico. Então, como é que é esse povo que viria acabar com o racismo, né? Se justamente foi forjada a classe, né, trabalhadora, foi forjada em diálogo com a escravidão, com a lógica racista, por consequência, né? Flávio, isso que você coloca é absolutamente fundamental. Eu vou descrever aqui, o livro está na outra mesa, que é os escritos de Marx e Engels sobre a Guerra Civil Americana. Olha, tem uma coisa lá que constrange, uma frase de Marx interessantíssima. Marx, ele e também, na contra-história do liberalismo, o Lozu também fala a mesma coisa, que o colono branco pobre, o mais pobre que fosse, ele se sentia superior ao negro. Cara, isso, Marx atesta isso. Losudo diz com todas as letras. Eu risquei, porque eu dei um curso sobre Losudo, né? A contra-história do liberalismo, e é impressionante. O colono branco, pobre, fudido, mas eu não sou negro. Veja, entenda, é aí que está o elemento estruturante. É aí que está. Não é? Significa dizer, mesmo que aquele negro tenha alguma ascensão, aquele colono branco pobre sempre o verá de maneira racista. Entende? E isso está numa carta de Marx a Lincoln, por exemplo. Marx se correspondeu com Abraham Lincoln. Isso está num capítulo de Domênico Losudo, quando ele entra no debate sobre o liberalismo dos Estados Unidos, tá? Na contra-história do liberalismo, né? E eu não tenho dúvida, isso não é só americano, isso está no Brasil também, está no Brasil, né? Aquela coisa do ódio, não é, ao negro, ou a qualquer forma de ascensão e tal. Assim, sempre, num país racista como o Brasil, qualquer ascensão do homem ou da mulher negra é mal vista por branco. Está tirando alguma coisa de mim, tá no seu... É sempre assim, isso é impressionante esse tipo de coisa, né? Você vê o racismo se expressando em atitudes dessa natureza, entendeu? Eu sou branco, o Flávio está fazendo doutorado no Rio, o Flávio é negro, está tirando meu lugar. Essa é a lógica, meu velho. E isso é uma coisa, para mim, ele é estrutural por causa disso. Ele é estrutural por causa disso, porque, digamos assim, eu estou imerso nisso, né? E eu reproduzo isso, né, enquanto branco e tal, né? Então, é muito interessante. Eu tenho observado muito isso na história, como a partir desse conceito, né, de racismo estrutural, do Almeida, como você olha para trás e vê como isso foi construído. Porque, na verdade, isso é uma construção. Isso foi uma construção. E está muito vinculado à escravidão, está muito vinculado... porque foi a escravidão que associou a cor negra que gerou isso. Porque não existe, do ponto de vista biológico, nenhuma diferença nesse sentido. Não há nada, entendeu? No fundo, essa é a tese de alguns humanistas, ingênuo um pouco, mas é a tese do humanismo, né? Do humanismo do século XX, chamado humanismo radical. Que assim, cara, a cor da pele não faz ninguém melhor ou pior, não é isso? É a tese humanista, né? Não tem sentido, o mundo é para conviver, não é para isso. Então, assim, é uma tese humanista que vai muito por aí, não é? Que de certa forma... tem muito a ver com a tradição branca e tal, que assim, a coisa se tornou tão cruel, tão violenta, que alguns brancos, numa certa tradição intelectual, se chocaram com isso. Como se trata uma pessoa negra dessa forma, tal, entendeu? Ela tem sangue como eu, ela sente como eu, ela fala como eu. Então, assim, essa é uma tese humanista, um pouco ingênua, obviamente, mas ela é uma tese, ela faz parte de uma tradição humanista, vai chegar até Sartre, o chamado humanismo radical. Vai chegar até Sartre no humanismo radical e faz com que uma comunidade negra em Paris tenha em Sartre uma amizade, procure Sartre, não é? Por conta dessas posições. Sartre pertence a essa tradição, né? Ele conhecia a Aimé Césaire, ele foi muito importante para a Aimé Césaire, ele ajudou a Aimé Césaire, ele ajudou o Leopoldo Sédar Senghor, e o próprio Fanon, ele era amigo de Fanon, de casa, de frequentar casa, o Fanon frequentava a casa dele, Simone de Beauvoir e tal. Sartre era amigo pessoal de Jean Genet. Todo mundo rejeitava Jean Genet, porque Jean Genet era considerado homossexual, que era outra peste na Europa. Era pessimamente mal visto. Jean Genet era pessimamente mal visto porque era homossexual. E Sartre acolhia na casa dele, escreveu um livro sobre ele. Então, assim, esse humanismo radical, ele acaba colocando em xeque isso, digamos assim. Por que tanto racismo? Essa é a pergunta do humanismo radical. Por que tanto racismo? De onde ele vem? Como? Né?
por que esse desejo branco de inferiorizar os negros e negras, tal? Então, e obviamente, quando o problema desse humanismo foi não ter olhado a escravidão. Foi não ter olhado a escravidão. A maioria não olha a escravidão. Por exemplo, Sartre vai até a colonização. O debate de Sartre é com a colonização. Sartre tem um ensaio só sobre a colonização. Mas, assim, a ideia de se estender à escravidão, que é onde está a radicalidade e a origem, não é comum nos intelectuais europeus. É uma ausência violentíssima, né? Porque na própria intelectualidade europeia foi construído esse racismo intelectual. Está em Kant, está em Hegel. Vocês vão ver a citação que Silva Almeida faz de Hegel aqui. O que Hegel pensa da África e dos africanos está aqui. Ele pega uma citação, então, né? Que é no capítulo que a gente vai ler, né? Que vai trabalhar quarta-feira. Meus caros e caras, não sei se há mais alguma coisa. Fiquem à vontade. Se não, chegamos à nossa hora. Beleza? Tranquilo? Mais alguma coisa? Dá vontade de ficar até, né? O pessoal sempre tem alguma coisa, né? Se falar mais alguma coisa. Tem um grupo lá, você pode expressar no grupo do WhatsApp, pode escrever alguma coisa. Agora, quem não leu, vamos ter uma semana para ler. A Raça na História é um capítulo primoroso. Vocês vão ver o quanto vai avançar no debate, na reflexão. Vai fazer a gente pensar em muitas coisas. Esse capítulo é para pensar, tá certo? Beleza. Daniel, a gente tem aquela conversa depois? Vamos. Acabando aqui, a gente já vai ter essa conversa. Mas hoje daqui a pouco. Eu já vou chamar a Renata e a gente já vai ter essa conversa. Renata está por aqui. Você acha que ela professor Romero, Daniel? Oi. Eu queria aproveitar um segundinho só para falar que enquanto eu falava para vocês que eu estava só aguardando as assinaturas, o Rafael acabou de me enviar e eu passei com nota 10. Eu queria... Vocês estão na minha formatura aqui. Parabéns! Obrigada. Bravura! Agora eu sou professora. Agora é mestrado, agora é doutorado. Seguir o negócio. Manter um projeto. Eu já fiz a prova do mestrado, então, mas a nota de corte era 7, eu tirei 6,8, aí eu fiquei. Que pena. Mas a próxima vai. Vai com calma. Amadurece o projeto, arruma melhor, avança, estuda e chega lá. Parabéns, querida. Valeu. Obrigada. Que coisa boa saber disso. E aí, minha gente, tranquilo, né? Beleza? Então vamos lá. Vai ser nesse mesmo link aqui ou em outro, Daniel? Tu vai criar outro? Nesse mesmo link. Tranquilo. Eu só chamo Renata. Pronto. Tranquilo. Eu vou ter um pouquinho aqui, mas... Beleza, valeu, minha gente. Até quarta-feira, tá certo? Até a próxima. Valeu. Beijo a todos e todas.